Olá, pessoal, retornando ao nosso intervalo. Então, o que nós fizemos na primeira parte do nosso encontro de hoje foi justamente falar sobre a análise fundamentalista, né, que é utilizada, e o material era da própria B3 para, de uma certa forma, capacitar o investidor de como é que ele deveria escolher, né, para aquisição de ações da empresa. Então, o nosso foco é a questão da administração financeira e a questão, né, de ser bem visto como administrador financeiro, que a empresa seja bem vista, para que daí, então, né, haja o aporte desses investidores, seja quando a empresa vai fazer o seu IPO, ou até independente do IPO, mas a gente sabe da importância da empresa ela ter as suas ações bem cotadas na bolsa, né, apesar de elas estarem sendo negociadas no mercado secundário, numa outra opção, numa outra situação onde a empresa queira, né, ampliar o capital social, ou seja, né, colocar mais ações no mercado, ou seja, através de debêntures, que é a empresa buscar empréstimos, né, a captar recursos, né, de investidores e não do sistema financeiro, não através de banco. Então, tudo isso é necessário que a empresa esteja bem cotada. É claro também que é o seguinte, né, para aquele investidor que montou a empresa, que tem as ações da empresa, ele também quer ter o máximo de valorização, ter um bom valor de ação. Por quê? Porque se um dia ele decidir por vender as ações, né, nada adianta ele ter uma ação que não tem valor de mercado, está, né, muito mal o valor de mercado. Então, assim, ó, o que eu quero fazer com vocês, né? Alguns nunca tinham acessado, vou digitar assim, ó, B3, por exemplo. B3 é o nome que é chamado, né, a bolsa aqui no Brasil, né, Bovespa, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo acessar o site dela, ó, ela me diz qual foi o resultado, né? Consigo ver mais algumas informações. A B3 ela tem uma série de cursos e treinamentos, né? E aqui, ó, a gente consegue ver, ó, negociação, né? Vários ali, ó, commodities, juros, renda, né? Algumas explicações. E aqui, ó, se eu clicar em market, né? Só vir para o lado aqui, né? Ó, marketing. E se eu buscar em índices, desculpa, índices amplos, ó, vamos ver o que ele me abre, ó. Aí ele mostra, ó, o Ibovespa, né? Que é um índice que vai ter uma cesta de ações, e com isso ele faz ali os indicadores. Vamos abrir aqui, ó, saiba mais, vamos ver. Ó, aí ele explica o que vem a ser o Bovespa, né? Quem está fazendo o mercado de capitais vai trabalha a questão de ações, aí trabalha de fundos listados, né? Vai aprender sobre a ETFs, né? Que daí são os fundos que eles têm, digamos, a mesma composição do índice da Bovespa, ou seja, ele vai acompanhar o resultado que tem a Bovespa, né? Então, aqui, ó, vamos clicar, sei lá, ações por índice ou cotações. Ó, aqui ele vai trazer os ETFs também, tá? Deixa eu ver o que ele mostra aqui, estatísticas históricas, índices amplos. Vamos botar cotações aqui só para ver como é que vai. Eu vou fazer mais fácil aqui, ó. Você digitar assim, ó, B3 ações. Oh, não, só digita B3, desculpa. Aí vocês vão ver, eu já pesquisei algumas vezes, o Google também é fantástico nisso. Ó, ações. Aí ele bota lá, ó, serviço, dados, marketing, datas, cotações. Que ano eu estava entrando, só que eu não esperei ele entrar, né? Beleza. Só um pouquinho. Se ele demorar muito, eu pesquiso de outra forma. Aqui, ó, se vocês forem observar, ele já abriu aqui embaixo, ó, Ibov TradingView, que o TradingView também é um site que vocês conseguem acessar para ver ali a respeito das cotações. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, enquanto aqui ele fica pensando, eu quero mostrar uma outra... Ah, agora abriu. Está abrindo, na verdade.
Ó, o que a gente consegue visualizar aqui, né? Ó, entrei no site da B3, né? Pesquisei ali B3, vocês viram que no Google ele já joga as ações, né? Aqui, ó, ele mostra o gráfico, né? Ele está verificando o índice Bovespa, né? O índice Bovespa é formado de uma cesta de ações, e aqui eu consigo ver qual que foi o resultado, ó. Aqui o que a gente está vendo, na verdade, ó, dia 27, né? E aqui o fechamento, ó. Só que esse intervalo de tempo eu posso mudar. Então eu posso vir aqui embaixo no gráfico, ó, é bem legal o site, tá? Muitos têm falado que nunca tinham entrado, né? Então eu posso vir aqui, ó, e ver o intervalo, sei lá, os últimos, vamos botar 3 meses, só para dar uma mexida aqui. Ó, os últimos 3 meses, ó. E vocês veem que eu vou com o cursor aqui, ó, ele diz aqui no cantinho direito, ó, quanto que estava ali, ó, em 1000 pontos, né? A Bovespa estava em tantos 1000 pontos. Então eu vejo aqui, ó, a data, ó, lá em março, né, ó. Aí depois ela foi caindo, ó. Tá vendo, ó? E aqui a pessoa consegue ir acompanhando ali o resultado do Ibovespa, tá? Não é o nosso foco agora, mas quero só mostrar um negócio para vocês também. Aqui em cima, a gente consegue selecionar o tipo de gráficos, tá? Isso é para a questão da análise gráfica, que nem a gente comentou. Quem sabe, num outro momento, eu mostro para vocês ali como é que funciona. Ó, aqui quantos 1000 pontos tá, né? No dia de hoje, ó, como é que ficou? Teve uma alta, o Ibovespa, né? Teve uma alta de 3,93%, né, que é o indicador para medir, digamos assim, as ações. Mais para baixo depois eu vou descer e vou mostrar quais foram as mais negociadas, maiores altas, maiores quedas, tá? Mas eu queria mostrar aqui no gráfico, olhem só, gráfico de barras. Vou ampliar ele para que vocês consigam visualizar. E vou ampliar aqui, vou fazer ampliar minha tela aqui também para ficar melhor para vocês verem. Acho que eu não ampliei a tela, né? Vou fazer assim, ó. Pronto, botei em 250. Aqui. Agora ficou uma nhaca isso aqui. Aqui, ó. Beleza, ó. Só porque eu queria mostrar é que eu não enxergo, não sei se vocês enxergam aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver isso aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de barras, tá? Então, o que ele mostra? Vocês estão vendo que ele tem alguns que estão verde e outros que estão vermelho, né? O que é a ideia do gráfico de barras, tá? Ele mostra, quando ele está verde, significa que ele abriu num valor, a cotação, naquele momento, naquele intervalo, porque lembrando, né, eu posso fazer intervalos, né, de minutos, como eu posso fazer intervalos aqui diários, eu posso mexer aqui a questão do intervalo que eu estou visualizando, tá? Mas o que eu consigo visualizar aqui, ó, é, por exemplo, ó, eu tenho uma situação onde está em verde, por exemplo, né? Verde, qual que é a ideia, né? Verde significa que ele abriu, o tracinho, o hífenzinho à esquerda é a abertura, aí eu tenho a barra na vertical, e tem um tracinho do lado direito, que é o fechamento. Se ele está verde, significa que a abertura na bolsa foi um valor mais baixo, a ação, ela oscilou conforme a linha vertical, porque aqui ele vai trazer os valores, né? E depois eu tenho ali à direita o fechamento. Então, se ela fechou em alta, ela vai estar em verde, e se ela fechou em baixo, ela vai estar em vermelho. E eu tenho uma outra forma de visualização, que é o que é chamada de candles, né? Então, aqui, ó, aqui significa, ó, se ele está em verde, né? Significa que ele abriu aqui em baixa, o preço, né? Ele foi até aqui e até aqui em cima, onde tem aquela... É como se fosse um pavio, assim, né? Que fosse por uma bomba, uma dinamite, né? Eu tenho o pavio ali, é uma vela, né? Então, significa que o preço foi até aqui embaixo e subiu, e fechou em alta, por isso ficou em verde. Se ele ficar em vermelho, significa que o fechamento foi mais baixo do que a abertura, né? E daí você vai acompanhando, ó, as cotações, ó, tá? Deixa eu reduzir agora aqui de novo. Deixa eu botar em 100 de novo aqui. Estava lá em ações, né? Bem, enfim, deixa eu descer. Agora está pensando tudo. Interessante, né? Já tinham visto os candles? O professor de mercado e capital já tinha passado os candles para vocês, a gente vai passar um pouco mais adiante, né?
Deixa eu ver se o outro está em ordem. Ou se ele perdeu os dois ali. Ó, vai voltar ali o gráfico, tá? De forma geral, ele funciona mais rápido. Eu não sei o que é que tipo, a internet está mais lenta. Mas ele é normal, assim, ele é bacaninha, tá? Beleza, então assim, ó, entrei lá na B3, né? Consultei aqui o índice Bovespa. Isso você pode ver para qualquer uma das ações de qualquer empresa, tá? Aí deixa eu descer, ó, isso aqui é o gráfico de linhas, né? Aqui é quando eu não apertei, ó. Ou eu posso botar ele em candles, ó, que são as velas, ó. Beleza? Mas deixa eu mostrar um pouco mais aqui para baixo para vocês. Aí eu consigo ver aqui, ó, e se vocês conseguem ler, qual foi a maior alta? Via Varejo, né? Via Varejo é do grupo lá da Casas Bahia, né? E outras empresas. Via Varejo teve um aumento de 19,42, um aumento de 1,47 no valor da cotação, né? E a ação aqui, ó, tá aqui em valor, né? 9,04. A segunda, CVC de viagens, né? CVC Brasil, aumento de 14,48, né? Aqui, ó, BBASA, né? Banco do Brasil, né? E aqui o tipo de ação, ó, AN, ordinária nominativa, né? E depois a outra que é Smiles, né? Aí, maiores baixas, vamos ver quem foi as maiores baixas. Suzano, R Açúcar, Rumo SA, Carrefour, né? E os valores, ó. E as ações mais negociadas, né? Via Varejo, Petrobras, Vale, geralmente elas aparecem bastante. Bradesco, ó. Bradesco teve uma alta de 8,77, ó. E aqui, ó, Banco do Brasil, Itaú. Então, as mais negociadas aqui, ó. De 5 que a gente visualizou aqui, 3 são bancos, né? Que aqui Itaú B, né? Itube é Itaú Unibanco, tá? Legal, né? Título de curiosidade. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Aqui para a gente consultar, você consegue se pesquisar aqui, quer ver o negócio? Ó? Se vira aqui em cima, deixa eu ver onde é que tá. Agora não tem. Aqui, ó. O cara não sabe onde pesquisar, digamos. Pesquisou lá em cima, ó. Digitou VEG, por exemplo. Ó, até ele já mostra aqui, né? VEG 3. Vamos botar aqui, ó. Aí tem toda uma numeração, né? Tipo assim, é o código da ação, né? E a 3 significa que é ordinária nominativa, a 4 que é preferencial, ninguém precisa decorar, tá? Com o tempo vai conhecendo. Ó, aí ele mostra, ó, os dados, estou no site da B3, né? Ele mostra aqui, ó, da VEG SA, ó, as negociações, ó, aqui ele está mostrando, ó, 1W, 1 year, né? Posso escolher 5 anos, todo o período, né? 3 meses, 1 mês e 1 dia. E aqui como é que foi variando aqui a cotação, ó. Aí eu consigo ver as informações, né? Aí ele traz, ó, negociação da VEG durante o aftermarket, carteiras teóricas, a primeira prévia, a segunda prévia, né, as notícias. Aí que mais? Saiba mais. Vamos clicar aqui em Saiba Mais. Ó, aí ele diz que ela está no novo mercado. Aí ele diz qual que é a atividade. Né, traz aqui, ele vai trazer, ó, plantão de notícias a respeito de compliance, os dados econômicos financeiros da empresa, ó, receita de vendas, resultado bruto, né, a posição acionária, quem são os acionistas da VEG, todos eles aqui, ó, listados, aqui, ó, tá, pessoas físicas, né, pessoas jurídicas, né, que são sócias, ó, quem tem a maior participação no capital, outros com 35, outros nomes aqui, tá? Além disso, né, eu consigo aqui, ó, clicar, né, o histórico de cotações, eu consigo clicar nos relatórios, tá? Como vocês tinham comentado, né, que vocês ainda não, né, trabalhavam de uma forma, quero mostrar uma outra coisa para vocês. A gente tem a Porto Belo aí em Tijucas, né? Então, assim, ó, a mesma coisa eu posso fazer com a VEG, com a Porto Belo, qualquer uma delas, tá? Se eu clico aqui, ó, lembra que eu falei que eu tenho RI de relação com fornecedor, relação com investidores? Aí eu posso digitar assim, ó, RI,
E, por exemplo, Porto Belo. Aliás, me lembrei agora que ele vai fazer eu baixar o arquivo. Mas daí eu vou clicar sem baixar, tá? Ó, relações com investidores. Ele vai trazer todos os resultados, ó, até a questão de informes de rendimento, né? Você tem a questão de contactar eles, obter, né, o resultado do quarto trimestre de 2019, né, puxar todos os balanços. Além disso, eles fazem os releases, né, explicando ali, com notas explicativas, quais foram as decisões, os resultados, apresentando. Eu vou ser obrigado a baixar, senão não. Ó, vou pegar aqui, ó, release 4 de 2019, ó, só para a gente ver. Tá baixando lá, ó. E aqui, ó, as demonstrações. Aqui. Só para a gente ver, tá? Mais rapidinho também. Você já tinha feito pesquisa assim? Ó, todas as sociedades anônimas elas têm o canal de relação com investidores, né? Que é a ideia do RI. Então, por exemplo, eu quero pesquisar relação com investidores da Renner, né? Só hoje em dia é tão fácil, né? Você não tem que entrar no site. Claro, se entrar no site da Renner também vai ver lá, né? Com investidores, relação com investidores. Mas se não, digita lá o nome, né? RI Renner, RI Riachuelo. Acho que até aparecia como pesquisa ali que eu já tinha feito outro dia. Ó. Aí você tem lá os resultados, ó. Aí ele mostra, olha só que interessante, ó, pessoal. Dia 31 de dezembro de 2019, olha aqui, ó. O código da ação, né? PTBL3, que é Porto Belo, né? 3 que são ordinárias nominativas. Aí ele diz, ó, valor da ação, ó, né? 5,37. Aí ele vai multiplicar pela quantidade de ações. Quantidade de ações, é tudo ordinárias, tá? 158 mil. Multiplica o preço da ação pela quantidade de ações, vai achar bem certinho o valor de mercado da empresa, 851, né, milhões de reais é o que vale a empresa, ou seja, a cotação pela quantidade de ações, tá? Vocês vão ver que muitas empresas hoje em dia têm todas as ações como ordinárias nominativas, né? Aí aqui, ó, você consegue baixar, outro que a gente baixou ali, você consegue baixar em formato Excel, né? Para quiser editar os dados dessas empresas, né? Assim, editar não, se quiser fazer análise você mesmo, né? Mas se não, ó, ele vai trazendo, ó, resultado, o lucro, traz aqui ao longo dos anos, né? Dos trimestres. Ó, lembra que a gente falou do EBITDA? Tá aqui, ó, EBITDA, já quanto é que é? O que é o EBITDA? Ó? O lucro líquido mais resultado financeiro, mais depreciação e mais os impostos sobre o lucro. Ó. Achou lá o EBITDA, ó. Desde o quarto trimestre de 2017 até 2019. Que mais? O nível de endividamento. Então, isso que a gente estava falando sobre análise fundamentalista, né, que nós calculamos, as próprias empresas elas fazem um material informativo para os investidores, né, detalhando, explicando, ó, a respeito do endividamento, a estrutura do capital, né, ó, investimentos, a questão das normas, né, IFRS, que daí vocês estudam com a professora Juliana, acredito agora, né, governança corporativa, auditoria independente, ó, o balanço patrimonial. Aí eles trazem, né? Eles trazem a questão da liquidez, cálculos da liquidez, já mostram também, né? Você tem, ó, que são já os demonstrativos, tá? E é bem interessante. O ano 19 ainda tem mais material lá para frente. Mas assim, ó, é bem legal para pesquisar e acompanhar. Quero mostrar uma outra coisa para vocês também. Olha só. Se eu digitasse lá, né? Vamos botar a VEG já aqui, já pesquisei, né? VEG cotação. Só que eu pesquisei no lugar errado, desculpa. Ó, VEG cotação. Eu digitei VEG cotação no Google, tá? Daí ele vai puxar como um dos primeiros resultados esse site aqui, ó. BRADVFN. O que ele traz lá? Deixa eu mostrar para vocês.
Ó, ele traz o valor da cotação da VEG, tá? Aí ele traz aqui, ó, o preço da ação. Ele vai dizer qual que é o código dela, que já mostra aqui em cima, o código também está mostrando aqui. Quanto foi a variação no dia, tá? Ele traz, né, valor de mercado da empresa, né, lucro ou prejuízo da VEG em milhões, né, e notícias da VEG, os informativos, né, fórum, o histórico lá, ó, das ações, abertura, máximo, mínimo, fechamento, tá? Tem os dividendos, explica ali onde é que ó, o que é um pouco a respeito da empresa, da VEG. E se eu subir, né, se eu fizer lá o scroll, usar o scroll e subir, vocês vão ver que tem um local aqui chamado Fundamentos. Estou no site, né? Joguei no Google, BRADVFN, clico aqui em Fundamentos, ó, logo lá em cima. Ó. Desculpa, eu estou passando na segunda tela. Aqui, ó, lá nos Fundamentos. Cliquei lá em Fundamentos. Aí ele traz, ó, quantidade de ações, né? São 2 bilhões de ações, né? Última cotação, R$ 41. E o valor da empresa, né? Aqui ele está mostrando, tem um asteriscozinho, ó, que significa que é em mil. Então aqui a gente vê 87 milhões, só que é valores em milhares. Então, o valor da VEG, 87 bilhões de reais, é o valor de mercado dela. Como é que se calculou o valor de mercado? É a cotação pela quantidade de ações, né? Aí aqui, ó, ações preferenciais, nominativas, né? Preferencial nominativa, não tem, ó, não disponível. São todas ordinárias nominativas, porque às vezes poderia ter preferenciais e ordinárias. Adiante, indicadores econômicos. Aí ele traz, ó, preço sobre EBIT, preço sobre lucro, preço sobre ativo total. Lembra do valor patrimonial, que ele pega o patrimônio líquido e divide pela quantidade de ações? Aí está lá, ó, valor patrimonial por ação, 4,26. Retorno sobre o patrimônio líquido, ROI. Está vendo que já está calculado ali o ROI? Né? Dívida sobre o patrimônio líquido. Ó, margem EBIT, margem bruta. Então, atualmente, né, muitos sites, e ele diz de quando é que foi feito o cálculo, 4 trimestres de 2009. Muitos sistemas hoje em dia, cálculos, você consegue, claro, você tem sites, né, para trabalhar especificamente para quem está atuando no mercado de ações, então eles vão estar com um tempo muito mais rápido, né? Por exemplo, assim, ó, o site lá da B3, eles dizem assim, ó, a gente tem um delay, né, um atraso de até 15 minutos. Então, não dá para o cara pegar o site da Bovespa lá e estar negociando como day trader, né? Mas daí ele vai estar negociando junto com alguma plataforma, com alguma corretora, né? Quando eu fiz o mestrado, se falava muito do Economática, o sistema do Economática, justamente para ter toda a análise fundamentalista e uma análise técnica mais detalhada. Mas o que eu quis trazer para vocês é que aqui, ó, nesse site aqui, ó, você consegue achar todas as empresas, né? Ah, professor, eu queria pesquisar da Magazine Luiza, lá da Magalu, né? Digita ali para pesquisar, pode jogar no Google, vai puxar por eles, ou vem aqui no próprio site e em pesquisar, pesquisa pela Magazine Luiza, né? Aqui, ó, os indicadores fundamentalistas, né? Dados do balanço patrimonial, dados demonstrativos, dos fluxos de caixa, e a gente viu diversos indicadores, né? Pessoal, bem bacana, né? Gostaram? O que que deu? Deixa eu ver se é um negócio aqui. Então, a gente consegue daí ter uma visualização ali né, das ações, das cotações e tudo mais. Qual que é meu objetivo agora, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Vou jogar esse, vou jogar aqui vou jogar esse aqui da VEG, tá? Mas aí vocês podem pesquisar. Vou jogar aqui no chat. Qual que é meu objetivo? O meu objetivo é que vocês, né, ou pesquisem lá, por exemplo, assim, ó, o nome da empresa que vocês querem e botem lá a cotação, e daí um dos primeiros números que vai talvez aparecer é esse tipo da BR, né, advfn.com. O que eu quero?
já que a gente está fazendo um bate-papo e é um momento que, tipo assim, que eu quero disponibilizar para que vocês façam algumas, né, para que vocês acessem aqui pela internet, façam algumas pesquisas, a ideia é o quê? Que vocês pesquisem, né, 3 empresas que vocês acham que vocês poderiam estar propensos a comprar ações dessa empresa, né? Então, professor, eu acho que eu compraria da Renner, eu acho que eu compraria da Magazine Luiza, da Petrobras, da Vale, né? E que vocês consultem esses dados aqui da análise do fundamentalista, né? Consultem a cotação, entre o site ali da B3, né? Digitem lá a B3 e digitem lá o nome da ação que vocês queiram, né? E a ideia qual que é? Quando for 9h30, nós fazemos tipo uma socialização, que a ideia é o quê? Pessoal, que ações que vocês acharam interessantes, que pesquisaram, né? O resultado pode ser assim, professor, eu pesquisei tal empresa, achei que era uma boa, depois fui dar uma olhada nos resultados, achei que não era tão interessante, né? Ou outra empresa que vocês queiram, aqui dá para fazer a busca de ativos, né? Desculpa, aqui em cima, pesquisar qual que é a empresa, tá? E às 9h30 a gente retorna, então, para ver o que vocês acharam de resultado e a gente conversa sobre o assunto. Aí posso fazer alguns comentários também a respeito da nossa revisão da prova, mas semana que vem a gente vai fazer uma revisão, tá? Semana que a gente faz uma revisão para nossa avaliação daí, tá bom? Então tá, pessoal, vamos para o estudo agora dirigido, onde vocês vão acessar o site, pesquisar, e daí, voltando ao intervalo, a gente faz um bate-papo com 3 empresas que vocês escolheram, tá bom? Um abraço, pessoal. Até 9h30, então. Um abraço.